Imagina você receber tipo de informação. Olha, meu querido, Sinara, seu nome, há 3.000 anos atrás, era, sei lá... Maria do Bairro. Maria do Bairro. Paola Brat. Fala, macumbeiros e macumbeiras desse mundão de provas e expiações. Esse é o Macumbaria Cast, um podcast para falar e desmistificar esse universo espiritualista. Aqui quem fala é a Sinara Chagas. Aqui é a Carol Chagas. Aqui é o Roginho. E aqui é o Aisla Fácil. Então, galerinha, qual que é o tema do nosso podcast de hoje? Hoje vamos falar sobre uma das nossas bases teóricas, que é o espiritismo. Que aí pode ser espiritismo, kardecismo ou espiritismo kardecista, né? Os três é a mesma coisa. Bom, acho que essa aí é a nossa principal base, não a principal, mas a inicial, né? Onde tudo começou. O estopim. O estopim de tudo dentro da base kardecista em si. Lembrando que tem muita coisa para falar sobre, então a gente vai falar aqui um pouquinho assim de conteúdo, mas falando mais da nossa visão e de como funciona pra gente, de como funciona dentro da nossa casa também, tá? Porque tem muito conteúdo, tanto que a gente vai citar também algumas obras aqui literárias que podem ser utilizadas aí como base teórica. Então é mais assim a nossa visão sobre o espiritismo, né? E assim, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o meu contato com o espiritismo, porque a gente primeiro conhece, né, mas não estuda. A gente só ouve falar primeiro. Eu tive contato por causa primeiro da minha família. Tem algumas tias minhas que são espíritas e elas têm uma casa, elas cuidam de um centro, na realidade, que gente, tem diferença entre casa e centro. E esse foi meu primeiro contato. Sempre me falaram, né, vai estudar, você tem que estudar. E eu assim... deixa pra depois, vai estudar. E aí na minha vida começou a aparecer muita gente relacionada com o espiritismo e eu falei assim, bom, agora é a hora. Então, mas é muito diferente, viu, gente, do que a gente ouve falar do que quando a gente realmente pega pra estudar. É completamente diferente. Espírita é tipo uma supervisora pedagógica, né? Todo espírita que você encontra e fala, vai estudar. Mas isso é uma coisa interessante do espiritismo, porque ele demanda estudo mesmo. Não é simplesmente, tem gente que acha que é brincar de mesa branca. Não. Né? Vou lá só sentar e vamos ver o que acontece. O espírito vai bater ali na minha porta. Brincar de tabuleiro Wicca, Charlie, copo. Não, mas demanda muito estudo. E vocês, gente? Qual foi o primeiro contato de vocês com o espiritismo? O meu foi também através da minha família, né? Que tem o centro, o espírito e tudo mais. Cheguei a participar algumas vezes com eles lá. Participamos de algumas palestras, algumas coisas assim, mas nunca afundei muito na história do espiritismo, né? A gente só sabe o que o pessoal comenta, né? O que tem por alto, que espírita só fala com espírito, e isso e aquilo. Então, agora, né, a partir de uns meses atrás, que eu fui estudando mais sobre o espiritismo. E gostei muito, já tinha, né, uma pretensão a gostar. Então, fui criando mais vontade ainda de estudar. E eu lembro também, Carol, que a nossa mãe já participou também, quando era muito novinha. Verdade. De um centro aqui em Varginha, lá no Bom Pastor. E ela levou a gente, porque minha mãe, ela meio que levou a gente para tudo quanto é tipo de religião. A gente participou do catolicismo, do evangelho e também do espírita, que a gente ainda vai falar sobre isso, sobre religião ou doutrina, né? Mas ela também levou a gente, acho que foi o primeiro contato, mas muito tempo atrás, tipo mais de 16 anos atrás. Tem razão, tinha esquecido. Bom, eu comecei no catolicismo, né? Fiz aí primeira comunhão, tudo mais, mas nunca teve aquele foguinho aceso aí pra seguir, sabe? Passei pela fase do ceticismo, o ateu, graças a Deus, sabe? Mas sempre tive aquele bichinho picando ali pra mim procurar a saber mais, mas nunca saía do lugar, nunca ia atrás saber. E tinha alguma coisinha que você vai procurar. Tive pessoas aí que me tentaram me instruir, até a Dona Leda, né? Não sei se ela vai ouvir, se ela tiver Spotify, né? Mas me emprestou livros falando sobre espiritismo, falando sobre Umbanda. Comecei a ler, mas nunca fui, tipo, a fundo, sabe? Foi aquele negócio bem
bem superficial e ok. Até que aí eu comecei a conviver com pessoas que já estavam inseridas no meio. Assim também, né? A gente estava no começo da nossa relação, quando a gente começou a frequentar o Centro de Três Corações, e Deslanchou. aí deslanchou. Colocamos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e estamos indo, Tamo indo. né? Foi muito interessante como é que as coisas mudam, né? E quem mais tem contato aqui que vai falar pra gente as reais. Bom, né, a minha família tem um eixo espírita muito forte, né? Eu sou o próprio filho do Allan Kardec, né? O meu pai chama Allan Kardec, né? Em homenagem a Kardec, que é a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui também, né? Mas eu nasci dentro de um berço também espírita, né? Como eu disse a vocês, a minha família, minha mãe era evangélica, minha avó católica e meu pai é espírita. Então eu sempre tive muita liberdade. Frequentei um pouquinho de tudo, não gostava de nada. Eu Depois, e depois, assim, mais na adolescência que eu fui me interessando. Na verdade, assim, antes de eu me interessar pelo espiritismo e pela parte espiritualista mesmo, eu gostava de magia, de negócio assim, meio, sabe, dessa mística em cima disso. Então, aí isso, consequentemente, foi despertando um pouquinho para esse lado. Por incrível que pareça, por mais que eu tivesse, né, esse eixo espírita muito forte dentro de casa, quem mais me levou pro lado do espiritismo foi minha avó, que era católica, que ela adorava a macumba, né? ela ia em muitos lugares, assim, tal, muito centro, muitas casas, assim, de vez em quando, e eu acabava, e me levava junto com ela, porque eu ia com ela pra tudo quanto é lado, né? E ali eu já fui gostando mais. O meu pai tinha muito livro, sempre teve muito livro, né? Inclusive lá no centro nós temos alguns livros que ele doou pra gente, né? Então eu já lia bastante daqueles livros lá também, ouvia muitas histórias e isso foi despertando, né? Assim, pra poder vir. Só que eu comecei a estudar mesmo foi aos 17, né? Então tem uns 9 aninhos mais ou menos que eu tô estudando. E quanto mais você estuda, menos você sabe, né? Porque assim, a doutrina espírita ela é muito vasto. E, assim, diferente das outras religiões que se pautam somente na Bíblia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia também. Mas o Espiritismo tem muita obra, né? Tem muita obra, né? Ela tem ali só 5 obras principais, mas ela tem muitas outras que complementam demais. E aí você vai tendo obras e obras e obras e obras e obras, justamente por não ser uma religião, e sim uma doutrina religiosa, né? E acho que aí, até acho que é para onde a gente deve começar, né? A doutrina religiosa ela está mais para uma filosofia de vida do que para um culto em específico, né? Uhum. Então a gente vai ver assim que o espiritismo ele tem suas regras de vida e não uma regra de como é que você faz cada rito, cada parte em específico, né? Diferente das outras religiões que tem toda a sua ritualística. O espiritismo em si ele é uma religião muito uma doutrina muito sem ritualística, né? Ele não tem um processo assim firmadinho de ritualística, ele só é uma filosofia de vida. Talvez seja por isso que nas casas espíritas a gente encontra muito evangélico, católico. Você encontra uma quantidade de gente muito grande que praticam essas religiões dentro das casas e centros espíritas, porque é isso, é uma doutrina, né, uma filosofia. Não a religião tem diferença. E é muito interessante porque a doutrina espírita, ela junta então ali a parte, o cunho religioso, do cunho filosófico e o cunho científico, o que assusta muitas pessoas, porque tem esse místico onde a gente deve sempre afastar a religião da ciência. O espiritismo é o contrário, ele coloca a ciência e a religião no mesmo patamar e junto, né? Os dois atuando junto. Então isso é muito interessante. E por isso fez com que ganhasse tanto segmento, né? Tantas pessoas seguirem essa doutrina. E tanto que eu acho que a ciência nem faria presente da forma que está hoje aqui, se não fosse por meio de inspirações aí, digamos, do outro lado aí, né? Que a gente recebe isso porque a gente é merecedor no momento. Né? É necessário para a evolução do nosso planeta agora que a gente receba essas tecnologias. O espiritismo fala isso, né? Tudo que a gente tem hoje aqui, a gente recebeu de lá, né? Lá de lá. Do outro lado do véu. Sim. E aí, isso até, né, tocando nesse assunto, pega no eixo principal da doutrina espírita, que é a constante evolução dos espíritos. Então, assim, o que é, então, a doutrina espírita? Ela é uma doutrina de evolução espiritual, né? Ou seja, ela coloca como se a humanidade, né, todos nós aqui, estivéssemos em constante evolução até chegarmos no nível
próximo aí ao chamado perfeição, né? Que não é, esse termo não é muito utilizado, ele foi mais utilizado no português, mas em outros idiomas ele acaba não sendo utilizado nessa vertente. Tem outros termos mais específicos. Mas acho que como a linguagem portuguesa não tinha um termo mais adequado, usou a perfeição. Então, ou seja, trabalha essa constante evolução dos espíritos. E nisso, ele vai trazer aí os mundos, né? Cada um dos mundos, e o que o espírito tem que passar dentro daquele mundo para alcançar um grau de evolução. E nesse grau de evolução, né, a gente vai falar de vários graus, a gente não vai citar aqui em específico, porque acho que a gente pode depois fazer um episódio só sobre isso, que é muita coisa. Mas os tipos de espírito, né? O intuito aí é chegar nos espíritos de primeira ordem, que são os mais puros e mais evoluídos. Entendamos que todo espírito nasce puro, com inclinações neutras, né, tanto ao bem quanto ao mal. E ele vai se desenvolver. Então, nenhum espírito ele vai nascer extremamente evoluído. Ele tem que passar por todos os mundos, né? Mesmo quando é um newborn, ainda um espírito recém-criado, ele vai ter que seguir, né, por todos os mundos, passar por todas as provas e expiações para chegar lá. Por quê? Porque entende-se que Deus, dentro do Espiritismo, ele concede a todos a igual oportunidade de ser perfeito. Diferente aí do catolicismo, do evangelho, que coloca aquele grau de punição, que se você fizer algo certo, você vai para o céu. Se você fizer algo errado, você vai para o inferno. No Espiritismo, o paraíso é merecedor de todos, é para todos, desde que consiga evoluir a nível de acesso dele. Eu acho que foi o que mais, não o que mais, mas uma peça fundamental do que me atraiu ao espiritismo é essa questão do propósito, que é, assim, é um objetivo, vamos assim dizer. Eu tô vindo aqui na Terra e aí eu vou morrer, e aí? Eu vou pro céu, pro inferno e acabou? É só essa chance que eu tenho e acabou? Né? O espiritismo, ele é um conforto para mim, né? Tô falando bem particular mesmo, de eu pensar que se eu morrer amanhã, eu sei que tem outra etapa para eu passar, alguma outra coisa vai acontecer, que vai vir uma evolução, que eu vou ter a oportunidade de acertar, né, corrigir coisas. Ele meio que me conforta, o espiritismo, por causa disso. Não é simplesmente eu nasci e aí eu tô sofrendo ou estou pecando muito, então Deus vai falar, nossa, você vai pro inferno, vai passar o resto da eternidade no inferno. Ou, nossa, você tá sendo uma pessoa tão boazinha, que linda, toda barbizinha, linda, maravilhosa. Vai pro paraíso, sabe? Então, assim, eu ficava... Isso não me bastava, isso não me basta. Achar que eu vou morrer e vai ter só duas escolhas, né, duas opções, vamos pra uma e acabou. Sabe? Isso não me satisfaz. Então, o espiritismo, ele tem isso, ele tem te mostra um objetivo, o que você pode fazer depois, né? Mostra um fundinho a mais da coisa, né? Isso! Porque fica muito cru, né? E tanto o amor divino, tanto a perfeição de Deus se dá nisso, né? Porque quando a gente fala que a gente só tem dois fins, né? Tipo, se você foi bom, você vai pro céu, ou se você vai pro inferno se você foi ruim. Quando você delimita só nisso, você nega o amor que Deus te dá, da possibilidade de seu progresso. Porque quando Deus te permite rever seus erros, aprender com eles é uma forma muito grande de amar. E se a gente falar que Deus pune, falar que Deus criou até um ambiente tipo, do mal lá para te punir, cara, você está negando muito a perfeição dele. Você está negando a luz divina mesmo, né? Como é que ele é o Todo-Poderoso se ele tinha criado tipo, um ser para punir alguém de... como é que fala? O filho dele. Né? Sabe? Vou punir o filho meu. E que tem poder para lutar com ele, gente, sabe? Me deu um boom muito grande quando eu comecei a ler sobre isso. Se é que vocês conseguiram. Não, eu ia falar mais ou menos o que o Rodinho falou, porque a gente tem a oportunidade de evoluir a cada dia, não porque eu tô indo para um outro mundo, para uma outra colônia, alguma outra coisa assim, que eu vou ser boa só na hora que eu morrer. Não, a gente busca a perfeição todos os dias, só que somos seres humanos, somos falhos. Então, o importante é a gente ter esse conhecimento de que a gente fez algo errado hoje e amanhã é o que o Eisman fala, amanhã é um novo recomeço. Então, vamos começar de novo de uma outra forma, melhorando, aprendendo. A vida é isso, é um aprendizado e a gente busca ser o melhor para o outro e para a gente também, né? E isso também é interessante, você pensar que o espiritismo, ele abraça o erro.
né? Ele abraça a falha. Ele reconhece a nossa falha, ele abraça e fala, ok, o que a gente vai fazer então para melhorar? Né? Não é assim, nossa, ruim. Você foi ruim, mal. Castigo. Pecou, vem ficar de jejum 7 dias porque você pecou, né? Não, no Espiritismo ele abraça, vamos reconhecer, vamos entender o porquê. Isso é muito legal. Aprendeu com o outro também, né? Ver o outro te dando a caridade, te dando a humildade. Não, calma, vamos melhorar. Eu acho que tem um ponto, assim, muito fantástico, né, nessa fala, né, nessas duas falas, que é o seguinte: o Espiritismo, ele abraça o erro, né? Isso é um fato. Mas quer dizer, então, que ele venera o erro? Não é que ele venera o erro. É que, em outras instâncias, coloca o seguinte: você erra, então você peca, ou qualquer termo que utilize, né? E você tem que se redimir com Deus. Então você tem que ir lá, rezar, fazer uma penitência, alguma coisa. O Espiritismo, não. Você erra, então você se redime com você mesmo. Porque é o que a Carol falou, é dia a dia, não é o produto final. Que vai importar. Ele quer ver toda a sua trajetória, né? Então, com isso, a gente entende que você pode errar e deve para que você aprenda, desde que você aprenda com seus erros, né? Então, desde que você não se puna, mas que você evolua, porque o princípio é evoluir. E eu acho legal que a gente está falando de Deus aqui, mas a gente não falou da visão de Deus, né? Então, assim, Deus para o Espiritismo, ele é brevemente aqui, tá, gente? Ele é a ciência universal, ele é, assim, uma energia universal, né? O princípio de tudo, o princípio inteligente de tudo. Então, ele não é uma pessoa, ele é uma energia, né? Algo. Ele é algo. Ele é algo muito maior. Ou como, né, no livro dos Espíritos eles gostam de nos dizer, vocês não estão preparados para entender isso. Vocês ainda não estão, né, nesse grau de evolução para entender o que realmente a gente quer falar para vocês. Por enquanto, é isso. Princípio inteligente. É o princípio inteligente de tudo. Né? E quando a gente falar aqui por muitas vezes, tá? O princípio vital, ou o princípio de tudo, a gente está falando de Deus, né? Porque muitas coisas que a gente for falando vai falar que retorna para o princípio vital, retorna para a matriz original. Seria Deus, no caso. Bom, então vamos para o nosso Momento História. Só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, gente. Então, como que surgiu aí o Espiritismo, né? Ele surgiu aí no século XIX, na França, né? Com o cientista, né, e educador, ele era pedagogo também, né? Que é o Hippolyte Léon. Muitas pessoas acham que o nome dele era Allan Kardec, mas Allan Kardec é um pseudônimo, a gente vai falar sobre isso. O nome dele real é Hippolyte Léon. Ele, no período onde ele estava, né, ali, na ápice da carreira, mas com um declínio na França em si, começou a acontecer um fenômeno chamado de mesas girantes, mesas dançantes, mesas flutuantes. Então, deram diversos nomes, mas o que ficou mais comum é mesas girantes. Que era um fenômeno onde as pessoas se reuniam para ver a mesa levitar no ar e girar, né? Então, em pleno século XIX. Explodiu mentes. Isso aí tudo, né, por ação dos espíritos. E o Léon, né, o pessoal não costuma chamar ele muito de Hipólito, é mais como Léon mesmo. O Léon, ele ficou intrigado e foi lá para quê? Para provar que aquilo lá era uma farsa. Então vocês têm que entender que o Kardec, ele não foi provar que o espiritismo existia. Ele foi provar o contrário e acabou provando que o espiritismo existe, né? Então tem essa reviravolta que é muito interessante. Inclusive, gente, recomendação, assistam o filme Kardec, tá? É um filme que mostra a trajetória aí do Allan Kardec, é muito bom, as cenas são muito boas e é bem elucidativo, assim, nessa trajetória do que a gente tá falando no momento da história aqui. Então o filme chama Kardec, é a história por trás do nome. Isso, e o ator Leonardo Medeiros, ele é muito parecido com Allan Kardec, né? Com os desenhos que a gente tem, que a gente procura na internet, os livros que a gente tem, a caracterização foi bem boa, sabe? Foi muito pouquinho mais de como que ele passou por essa descrença. É um plot twist histórico esse, né? Ele é muito legal. Então, qual que é o fenômeno do magnetismo utilizado ali para provar que era uma falha? Ele acaba codificando o começo do primeiro livro, né? Que é o Livro dos Espíritos. E aí, óbvio,
de um dado momento para frente, ele já não consegue mais, ele já perde esse ceticismo e começa a simplesmente usar a ciência, né? Então, a gente tem que entender que os 5 livros foram escritos a partir da ciência. Então, ou seja, métodos experimentais, observação. Ele fazia as mesmas perguntas para várias pessoas que não se conheciam em momentos distintos, em locais distintos, Casas, em né? casas distintas, às vezes países, cidades distintas. Então, assim, foi método científico que ele usou e acabou decodificando esse livro. Até porque as mesas não estavam só acontecendo na França, né? Sim. Estava acontecendo na Europa, tava... Eram fenômenos, né? Foi que nem tipo a criação da Umbanda, né? Acho que ele já tinha alguns outros polos Sim. acontecendo. A verdade é que o fenômeno acontecia no mundo inteiro, só que muito fortemente foi falado dele na Europa. A gente tem alguns poucos relatos aí de outras regiões, mas ele ficou muito forte na Europa. Então, buscando aí, né, fazer esse método experimental e entender o que estava acontecendo, Kardec codificou 5 livros, né? Desses 5 livros, o primeiro dele foi o Livro dos Espíritos. Esse livro é a base de toda a doutrina espírita, onde Kardec questiona os espíritos de primeira ordem, né? Então vamos lembrar aqui que são espíritos evoluídos que codificaram com Kardec. Esses espíritos de primeira ordem, eles respondem às perguntas de Kardec. Então Kardec pergunta para eles coisas simples, desde coisas simples até o aprofundamento. Então ele começa perguntando: quem é Deus? É a primeira pergunta. Super simples. A primeira pergunta dele é o que é Deus, né? E todos os médiums, né? Que hoje a gente sabe que eram médiums, na época o Kardec não sabia o que era, mas todos os médiums, eles responderam da mesma maneira, né? Dessa matriz universal que a gente falou para vocês. Então, daí desse processo saíram 5 obras: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Então, esses 5 livros são considerados pilares do kardecismo, tá? Então, assim, qualquer pessoa que tiver interesse em estudar, comece pelos 5 livros. Tem que ela também não é considerado como base, né? Esse pessoal fala bastante da Revista Espírita, né? Que é tipo um compilado de estudos dele. Sim, tem muita coisa complementar. Mas a gente sempre fala que você só consegue começar a compreender a doutrina espírita a partir da leitura das 5 obras principais. Porque elas mostram e retomam todo o começo, né? E depois você vai partindo mais adiante. Óbvio, são leituras complexas, né? Tem partes bem complexas ali que vai demandar um pouco de estudo, um pouco de afinco, mas, assim, é super interessante e super acessível. Super fácil de achar os livros também, né? Bom, com tudo isso, né? Nós geramos aí as 5 obras e aí, quem quiser saber mais é só assistir o filme mesmo, né? Ou ler os 5 livros também. Mas é que o filme, ele é bem elucidativo, é bem interessante para você entender a trajetória de Kardec. A gente falou que a gente ia explicar o porquê que ele usa o nome Kardec, né? Então, Kardec foi no filme até explica bem, mas foi uma encarnação anterior de Kardec, né? Uma encarnação druida dele, onde o nome era Allan Kardec. E aí ele resolveu publicar tudo como Allan Kardec e não como Leon, né? Justamente para como se fosse mais uma prova disso, né? Mais uma prova de que o espiritismo existe, digamos assim. Claro, não é uma coisa assim, para quem não acreditava ter esse tipo de acesso a essa informação, E né? naquela época, né, que não tinha tantas informações, tanta busca, né? De conhecimento, então foi uma coisa muito inovadora, muito assustadora às vezes para certas pessoas, né? Mas foi importante. Eu fico tentando imaginar como que deveria ter sido pro pessoal naquela época. Porque século XIX, né, gente, é muita invenção acontecendo o tempo todo. Sim. É uma revolução logo acontecendo, umas coisas, sabe? Era muita informação. Nossa, deve ter sido uma coisa bem Doida. Bem doida. Bom, e assim se encerra o nosso momento história. Eu acho que, assim, um dos maiores dilemas que a gente tem aí, e talvez, assim, uma coisa que é bem interessante a gente tocar, é que eu estava pesquisando, assim, né, pra gente montar a pauta, e estava vendo, assim, qual seriam as maiores dúvidas do pessoal sobre o espiritismo. E uma das coisas que eu mais encontrei na internet é o que é Jesus, né, pro espiritismo. E aí a gente tem uma grande diferença das doutrinas cristãs, né? Primeiro nós temos que entender,
o Espiritismo também é cristão, porque ele acredita na trajetória de Jesus Cristo, só que diferente do que é pregado em outras religiões, tá? Porque para o Espiritismo, Jesus ele é um espírito, né, um ser humano que veio encarnado aí, médium, que teve uma trajetória excelente e ascendeu a um espírito de primeira ordem. Então, ou seja, ele é um espírito evoluído, mas ele não teve aquela história, por exemplo, do nascimento miraculoso, não foi concebido por Maria sem pecado, assim. Maria era ali um espírito considerado muito puro, uma trajetória muito linda também, mas ele não é filho do Espírito Santo. A menos que o espírito de José seja santo, ele não é filho do Espírito Santo. Ele é uma concepção natural, né? Aí meio a ciência normal, só que teve uma trajetória, né, de ascensão a um espírito de primeira ordem. Ou seja, ele é um espírito evoluído que veio para guiar a humanidade, né, no caminho. Né? Qual o caminho que a gente deveria trilhar e traçar para ser espírito de primeira ordem, para evoluirmos para espírito de primeira ordem. Então ele veio como um mensageiro, como um guia, né, para um guia espiritual aí para nós. Então Jesus ele tem essa diferença, ele não tem aquela misticidade toda sobre o nascimento dele. O restante então o restante seria como se essa trajetória dele fosse um caminho a ser seguido. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém eleva ao primeiro Espírito, não sei, seguindo o caminho que ele fez, né? E foi um guia e um modelo, né? Assim, pra gente seguir, né? Sim. Eu gosto de pensar Jesus como um médium também. Eu até falei médium na hora que você estava explicando. Eu penso nele como um médium, porque ele tinha muito contato com o reino dos céus, né? O reino do meu pai é o reino dos céus. Então, médium de cura, pessoa inteligentíssima, tinha muita clareza, muito discernimento das coisas, mas também era um ser humano, né? Sim. Ele tinha suas falhas também, mas um médium muito, muito, muito evoluído, um espírito muito evoluído. E é isso aí, um dia a gente ainda pode fazer um só sobre Jesus. E aí, né, a partir disso, a gente fica com aquela pulguinha, né? Então, o que é? E quando a gente fala de Jesus também, e muita gente fala, nossa, vocês espíritas, né, pegam só esses livros, e a gente também usa, pessoal, a Bíblia como referência. A gente não utiliza ela como um texto da única verdade, só existe isso que está escrito, ponto, acabou, porque a gente sabe que a Bíblia também foi feita por homens, né? Então muita coisa aconteceu para a gente ter a Bíblia que a gente tem hoje, só que a gente utiliza ela como referência, né, nos nossos estudos. Todos a gente estuda os versículos de vários capítulos, sempre está no nosso estudo alguma coisa que Jesus tem para nos mostrar, que foi por aí que ele falou, né? É a lei absoluta, né? Então, norte, né, do que a gente deveria talvez seguir aí, né? Mas não é aquele negócio que a gente tem que olhar fixo ali e sair andando, não. É que, em resumo, ela é uma referência literária, né, que retrata a evolução de um espírito evoluído, né, que seria Jesus. Então é como se fosse uma autobiografia, a gente entende ela como uma autobiografia que nos traz muito discernimento aí de coisas que a gente poderia seguir para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, né? Mas não como sendo uma obra específica e muito grande, assim, de que a gente deve seguir. Uma coisa que dita a nossa vida, né? Porque tem gente que leva a Bíblia como uma coisa para ditar a sua vida. Porque, eu fiz isso porque lá na Bíblia, tal lugar, de tal jeito, acontece de tal jeito. A gente não é uma referência. Por 540 dias. Lá a gente tem muita orientação, a Bíblia, assim, né? Quando a gente leva ela por uma interpretação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo é bem isso, ele pega trechos da Bíblia e traz a interpretação espírita dela. Como é que ela precisou ser falada naquela época, o porquê das coisas terem sido escritas daquele jeito. E, pasmem, serve até hoje. Muitas lições que estão lá ainda servem para nós, porque o ser humano ainda acha que está evoluído. Mentira, ainda tem muita gente que não está. Então tem muita coisa que dá pra gente usar. Então a gente estuda a Bíblia sim, a gente reza Pai Nosso sim. Eu ia falar isso porque tem pessoas, a gente falou até no
né, no primeiro episódio, no primeiro contato que a gente teve no podcast, e a pessoa fica assustada quando a gente reza Pai Nosso, Ave Maria, né? Só que a gente ora, a gente faz prece. Mas é isso que Jesus, né, acabou deixando pra gente de lição. Seguir o caminho dele. Fazer caridade, fazer humildade, sem desejar algo em troca, sem desejar ser melhor que o outro. É seguir os passos que ele deixou pra gente ser, né, guiar por isso. E é complicado, porque às vezes alguma religião, né, algumas pessoas acabam deixando isso subir muito a cabeça. Então, tô ali na igreja para ser melhor que o outro, tô ali fazendo isso para ser melhor que o outro, e não tá para seguir os passos de Jesus. E eu acho isso muito legal, porque tem um livro, agora eu não vou me recordar qual é, na hora que eu lembrar eu tento usar aqui nos próximos FODs, mas tem um livro onde tem um dado momento que o Espírito, ele psicografa a seguinte instrução, né? Quando for competir, compita apenas com você mesmo. Porque você é a única pessoa a qual você deve se superar, a qual você deve superar. Então, assim, se você competir com outra pessoa, vamos lá, nós aqui, entre nós quatro, a gente competir um contra o outro, cada um tem as mazelas em específico para evoluir. Então, se a gente começar a competir entre nós, a gente vai deixar de evoluir e vai apenas virar uma competição sem fundamento, porque cada um tem que evoluir em uma parte. Sem desenvolvimento. O egoísmo vai falar mais alto nessa parte. Esquece a evolução própria para seguir a evolução do outro, sendo que você não tá no mesmo patamar, você não tá na mesma energia, você não... Às vezes você tá acima, mas você quer competir, assim, em graus evolutivos, mas você quer competir com aquela pessoa, aí você vai voltar para um grau evolutivo inferior para você poder trabalhar a mesma coisa que aquela pessoa. Não há essa necessidade, né? Mas você usou uma palavra muito importante, Carol, que eu acho que é a palavra que a gente deve discutir agora. Caridade. Eu acho muito engraçado porque, assim, quando dizem, assim, dos principais atributos de cada religião, quando colocam, né, aí o espiritismo como religião, eu já ouvi muitas vezes falar assim, ó, os evangélicos são basicamente peritos em louvor. São mesmo. Que é lindo. Desculpa. Mas, gente, é uma música evangélica bem cantada. Gente, olha, esse povo tem uma voz, eu vou te falar, arrepia. Letras maravilhosas, né? E por outro lado, falar, os católicos, eles são peritos na fé, né? Aquela fé fervorosa, né? Aquele negócio bem, bem forte. Aí quando eu falo do espiritismo, os espíritos são peritos no quê? Na caridade, né? Isso aí acaba ficando bem unânime, por quê? Mas é porque dentro do espiritismo, a caridade ela tem uma função muito grande. Ela é, assim, um eixo, né, um pilar do espiritismo, né? Caridade é algo muito importante a ser trabalhado dentro do espiritismo. Por quê? Porque é através do que você faz a caridade para você mesmo, que você precisa se ajudar, se auxiliar, e a caridade para os outros, que você vai superar as suas mazelas, você vai trabalhar para a melhoria da humanidade, você vai dar ao outro a oportunidade de evoluir. Então, tudo isso conta muito, né? Então, a caridade, ela tem esse viés. E é muito importante a gente falar que a caridade para o espiritismo, ela é voltada para aquilo que a pessoa precisa e não para aquilo que ela quer. Então, porque muitas vezes a gente fala que dentro do espiritismo utiliza-se o termo da caridade real, a caridade pura. A caridade pura é essa caridade onde a gente vai trabalhar com a pessoa aquilo que ela precisa. Então, vamos lá. A pessoa está com fome. Tá em situação onde ela está com fome. Você vai dar o peixe, mas também vai ensinar a pescar, igual a parábola. Então, ou seja, se você vai ali ensinando apenas aquela vicissitude que ela está naquele momento, você não está fazendo uma caridade real, porque ela vai voltar para aquilo em algum momento, né? Você vai estar no imediatismo ali, né? Então, você está com fome agora? Toma aqui um pão, você vai comer. Aí a pessoa, tô com fome. Ai, nossa, toma aqui outro pão pra você comer. Você vai ensinar ela só a ser um pedinte, né? A gente também pensa que a caridade é só no meio material. Que aí, o que a gente leva? Dinheiro, né? Você tem que dar dinheiro, você tem que dar comida. Isso é a caridade. Não, gente. Caridade, às vezes, é uma prece. Você vê que uma pessoa tá triste, é uma conversa. É rezar por ela, é se importar, entendeu? É falar assim, poxa, o que eu posso fazer pra tentar ajudar? Caso a pessoa queira receber essa ajuda. A gente também tem que pensar nisso. Não é todo mundo simplesmente, nossa, fulaninha tá ali, tá triste. Nossa, converse comigo. Eu quero ser caridosa. Ai, converse comigo. O que você tem? Pelo amor de Deus, te ajudar. Que palavra que você precisa ouvir?
Também não é assim. É a gente saber como agir quando a gente vê que uma pessoa tá triste, saber reconhecer se essa pessoa tá precisando de uma palavra, não tá querendo te escutar, reza por ela ali no seu cantinho, mas de verdade, não só porque vão fazer isso, porque eu sei que se eu fizer isso, meus pontinhos, né, eu vou ganhar um pouquinho aqui de crédito, Deus vai falar, nossa, lá, tá sendo mais caridosa. Então a caridade, quando ela não é verdadeira, gente, não vale de nada. Fazer caridade para os outros, para status, não vale de nada. A gente tem que fazer porque a gente quer fazer, porque a gente sente que a gente, né, quer fazer de boa intenção mesmo. Então não é só dinheiro, não é dar só uma comida, vou dar uma roupa. Às vezes a prece, incluir antes de dormir, lembrar daquela pessoa, nossa, tá passando por tal situação, Deus acalenta o coração dela, né? Então, caridade é muito mais que dinheiro do que o materialismo. Sim. Né? A gente perdoar a ofensa também, acho que uma coisa difícil no dia a dia é uma caridade muito grande também, né? Essa é um lado bem pesado, viu, pessoal? E sejamos caridosos aí nesse pedacinho aí. Perdão, né? O perdão, tanto com a gente quanto com o outro, né? Tem que se perdoar também. Até aqui, estava pesquisando no livro dos Espíritos, como são muitas questões e tudo mais, na questão 886, Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E ele fala, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A caridade, como ela descende aí do amor, né, e é uma linguagem universal, a gente vai trabalhar ela em diversas instâncias, assim, né, em muitas vertentes, né, como a gente falou, do perdão, do auxílio, da prece, do ouvir, né, tudo que a gente já falou aqui. Então, a caridade, ela é, sim, assim, o principal ponto dentro do espiritismo. Então, quando as pessoas falam isso, elas estão certas, porque é através disso, né, que a gente trabalha. Lembrando que a evolução falada aqui, né, em todos os momentos, é a evolução moral, né? Sim. E se ela é a evolução moral, se ela é uma evolução onde a gente tem que evoluir em estilo de vida, a caridade tem que fazer parte disso, com os outros e com a gente. Então, a gente tem que se perdoar, a gente tem que ser bondoso com a gente mesmo, a gente tem que entender e compreender as nossas falhas. Então, tudo isso faz parte de um processo muito maior, que é o processo de evolução, né, que é o que a gente realmente busca. Então, gente, ser espírita não é fácil. Não é fácil por causa disso que o Wesley falou. A gente olhar pra gente. Porque o que o ser humano tem uma facilidade é julgar os outros. É pensar na vida dos outros. Quando você fala assim, opa, tudo que eu estou fazendo é porque eu fiz, porque eu atraí, porque eu tenho responsabilidade sobre as ações que eu faço, tudo muda. Tudo muda. E o Espírito dele vem isso. É você com você mesmo. O que você está fazendo para você? Para de pensar na sua vizinha. Para de pensar no seu colega de trabalho. Para de pensar no seu chefe, né, na sua família, aquele primo. Toda família tem aquele primo, né, que serve como comparação. Né, o Espírito fala assim, não, eles também têm o processo deles, a caminhada deles, mas e a sua? Que tal agora a gente olhar, né, para você, pro seu espírito, pro seu umbigo? Vamos lá, né, ver como é que você tá. É bem isso. Isso é verdade. Falou tudo. E, assim, acho que falando de caridade, a maior caridade que Deus teve conosco foi a possibilidade da reencarnação, né? Porque, assim, é uma possibilidade que a gente tem de redimir os nossos erros, as nossas falhas, de ir tentando até que a gente consiga finalmente evoluir, né? Se tornar evoluído. Então, mas a gente tem que compreender, né, o que é a reencarnação. E aí eu acho que a primeira coisa, indicação de filme, nosso Lara, ele trata bastante sobre isso, né, bem interessante, mas tem muitos livros que falam sobre isso, né, que falam sobre o tema de reencarnação. Reencarnação, basicamente, né, na etimologia da palavra, vai ser o espírito acoplar de novo a uma nova matéria. Então, assim, mas não é tão simples quanto isso, né, não é só nascer de novo. Então, quando a pessoa falar pra você assim, o que eu preciso pra ser tal coisa, nasce de novo, você fala, então espera a próxima. Espera a próxima encarnação. Você vai ver. Você é mais bonito, só que sempre de novo. Ok, espera a próxima encarnação. Mas não, ele vai bem além disso, né? A reencarnação é um processo onde a gente tá aqui acoplado, né, nessa matéria, a gente vai
desencarnar, né? Que no ato da morte a gente desencarna, aí a gente vai para o plano espiritual. Então lá no plano espiritual nós vamos trabalhar tudo que a gente fez aqui, tudo que foi positivo, tudo que foi negativo, tudo que deu certo, tudo que não deu, entender, estudar, retificar os erros, trabalhar. Então assim, não é assim, morreu, aí já subiu ali, bateu lá em cima, ping-pong, já desceu no outro corpo. Não. Tem gente que imagina, por exemplo, perdi minha mãe. Nossa, fiquei grávida, minha mãe voltando. É verdade. Tem gente que fala, não, cachorro. Porque meu primo morreu e agora voltou no cachorro. Não é Eu acreditava nisso também antes. A gente tem que compreender que tem um processo evolutivo lá do outro lado, assim como tem aqui, né? Então, na hora que a gente desencarna, a gente vai pra lá e vai ter todo um preparo. Tem trabalho a ser feito de lá também, né? E muito! Nossa, mais do que aqui, às vezes. E a gente tem que lembrar que de lá também tem um hospital para curar as mazelas que foram adquiridas aqui. Lá vai ter escolas para aprender a parte de se educar quanto a tudo que tem que ser feito. Você vai ter que fazer sua redenção, tem trabalho, você precisa trabalhar. Então você vai virar um trabalhador do lado de lá, até que seja permitido novamente uma encarnação para você, mais uma vez, tentar colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu lá. Nossa, trabalho, gente. A vida continua. Tava falando no começo do episódio. É a reencarnação que me conforta. Tipo, é isso, você fez isso, errou, você vai poder voltar, é um progresso, aquela coisa, sabe quando você antes pensa e fala assim, nossa, mas acabou só a escuridão. É o que vem depois. Eu acho que o espiritismo conforta nisso. O que vem depois é mais trabalho, é mais estudo, é você evoluir, você encontrar com as pessoas que você acha que nunca mais ia encontrar, e você ter a oportunidade de voltar. Acho que a gente até chegou a comentar, né? Que deve ser muito angustiante para alguém que não acredita no pós-vida, né? Tipo assim, aquela fase que você chega no fim da vida e, tipo assim, E agora? vou para o todo, vou ficar no escuro. O que eu faço nessa vida? Aí você chega lá e tem mais vida. E a verdadeira vida, eu acho que eu vi isso no... Ia morrendo. Eu não sei se foi... A vida eterna, né? Morrendo que se viu... tá vendo? Oração. Eu não sei se foi alguma mensagem, algum livro, algum filme que eu vi isso, que diz que a verdadeira vida é lá. Sim. Né? Que nós somos considerados os mortos. Sim, a gente... Né? A gente que tá fazendo passagem aqui. É por isso que muitas vezes aqui o povo fala, né? O inferno é na terra, o purgatório é aqui mesmo, mas porque... Mas É um mundo de provas e é. expiações. A gente vive no mundo de provas e expiações também. É aqui que a gente vai passar por tudo isso. Então, meu filho, o inferno é aqui mesmo, o purgatório é aqui mesmo. Viu, gente? Tem nada de fogo igual você estava pensando. Nossa! A menos que você tá com fogo em você mesmo, você não vai passar por essa experiência. Então vamos falar talvez aí do ápice da curiosidade que a gente tem dentro do espiritismo, assim, né? Que é mediunidade. A doutrina espírita, ela trouxe tudo isso codificado, escrito, e despertou aí o bichinho da galera de eu quero ver o que tem do outro lado, eu quero conversar com quem já foi. Notícias do... Solta o som de gente. Quem fica? Dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Então, o que a gente tem? Nós temos, inicialmente, foi reconhecida 3 tipos de mediunidades, né? Que seria a psicografia, a psicofonia, né? Dentro do espiritismo não é muito utilizado o termo incorporação, tá? É mais utilizado o termo psicofonia, que é onde o médium transmite a informação através da psicofonia. E efeitos físicos. Essas 3 foram as que foram trabalhadas primeiro, tá? Depois, em novas revisões e outras literaturas, foram inseridos a evidência, audiência, sensitividade e manipulação energética. Ô, louco. Tá? Manipulação energética também pode carregar o nome de sustentação em algumas casas e algumas literaturas. Então, ou seja, a gente tem vários tipos de mediunidade. O que é a mediunidade? Né? A mediunidade, primeiramente, é a possibilidade de intercâmbio com o plano espiritual. Ponto. É isso. Né? Aí, quem é médium? Todos. Mas eu fui... Mas quer dizer, então agora eu não sou mais especial, porque eu fui num lugar que falou que eu era médium, que eu era especial. Nossa. Bom, gente, desculpa lhe informar.
você não é tão especial assim. Mentira, todos somos especiais. Mas todos somos médios, gente. Então, assim, óbvio, alguns com mediunidades em estilos específicos, em exponencialidade específica, em intensidade específica, cada um à sua maneira, assim como cada um de nós é único, a mediunidade também é única. A mediunidade, né, é um artifício que Deus deu pra gente, né? Eu vou parafrasear aqui uma fala do Allan Kardec, né, que ele diz sobre isso. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Allan Kardec falou isso, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 9. Então, com essa fala, a gente consegue compreender, né, ou seja, que todos somos médios. Por que todos somos médios? Porque Deus não daria oportunidade apenas para alguns evoluírem, né? Então, assim, se todos somos espíritos, todos temos a oportunidade da comunicação espiritual. Então, a mediunidade vem à luz disso. Ah, tá, mas e agora? E os tipos de mediunidade? Como que cada uma se comporta? Quem que é o quê? Como é que eu sei o que eu sou? Bom, nós vamos ter que fazer um episódio específico sobre mediunidade, porque é muita coisa. Vou fazer um breve resuminho aqui, mas tem muito conteúdo dentro da mediunidade, né? Então, a gente tem a psicografia, que é a escrita, né? A psicografia, dentro dela, tem vários métodos, né? Então, você tem a psicografia consciente, inconsciente, semiconsciente. Então, tem vários métodos dentro da própria psicografia. Por isso que eu falei que a gente precisa de um episódio só sobre isso. A psicografia foi muito utilizada para essa parte da composição da literatura espírita, né? Então, ou seja, muitos livros são psicografados. Chico Xavier mesmo psicografou muitos livros. Mais de 400. Mais de 400 livros. Meu né? Deus. É muito livro. A psicofonia, né, como eu disse para vocês, não é muito utilizado dentro do conteúdo espírita, o termo incorporação, né, é utilizado mais a psicofonia. A psicofonia é, né, trazer daí do campo dos espíritos a fala, que também pode ser consciente, semiconsciente, inconsciente. Né, e a gente vai aprofundar nisso em outros episódios aí, mais sobre mediunidade mesmo. A gente teria, então, a vidência, que é a capacidade de ver, né? Essa vidência, ela pode ser o tempo real, né? Ela pode ser aqui a vidência do agora. Ela pode ser a vidência de coisas passadas ou de coisas futuras também, cenas, e ela também pode vir através dos sonhos, né? A vidência também, ela pode ocorrer através dos sonhos. A pessoa que tem muita informação pelo sono, pelos sonhos, ela é uma mediunidade de vidência. A gente tem também a audiência, né, que é o você ouvir. Muitas intuições são passadas pela mediunidade de audiência, né, que é onde você consegue ouvir o espírito. Lembrando que nem sempre esse ouvir é com o ouvido, tá, gente? Às vezes esse ouvir é dentro do pensamento. Implantam pensamentos dentro do nosso pensamento, né? Eu fico imaginando, às vezes você tá bem de bom andando, de repente... Oi. Oi, tia. Oi, então... Me escolhe. Viu? Então, além da audiência, a gente tem a sensitiva, né? A sensitiva é as sensações, né? A pessoa vai conseguir sentir a energia ali. Então, sente uma presença, ela consegue distinguir se essa presença é positiva ou negativa, se tá triste, se não tá, se é raivosa. Então, ela é mais no campo das sensações. Consegue sentir a energia residual, espiritual daquele ambiente, ou algum espírito raivoso saiu daqui, deixou uma energia residual aqui, que ainda está agindo sobre o ambiente, então ela consegue sentir, né? Mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos físicos é a mais complexa de se explicar, né? Porque ela é a capacidade de transformar a energia espiritual em algo físico. Então ela está muito ligada, geralmente, à cura, mas também à aparição de objetos, movimentação de objetos, produção aí de barulhos. As mesas girantes eram um fenômeno de efeito físico, né? Só que hoje a gente não tem mais tanto mediunidade nesse sentido. Quer dizer que naquela época era falso? Não. Então, naquela época era necessário ter essas manifestações mais vidência, assim, para poder que as pessoas acreditassem. Pra chocar mesmo, tipo, Sim. estamos chegando e como que vai assustar as pessoas? É falar no ouvidinho? Talvez não.
Porque as pessoas acham que as pessoas estão loucas. É bom fazer as coisas girar. Então, hoje, os médios de efeito físico têm trabalhado mais, assim, na instância de cura dos passes, né? Que é mais... uma ação mais voltada sobre a matéria, mas com propósito, né? Um auxílio. E a gente tem também os manipuladores energéticos ou sustentação, tá? Geralmente esses são os médiums com muita capacidade energética, o médium tem muita energia, e eles são médios de doação, então médium que vai sustentar as outras mediunidades, que vai trabalhar na reposição energética, que vai fazer ali a parte dos passes, né? Que vai trabalhar em trabalho de cura. Eu lembro de uma explicação que você fez pra gente, Aisla, da bateria. Que é da mediunidade dessa como se fosse uma bateria, que a pessoa tá toda pronta para recarregar aqueles que a bateria não dá nada. Realmente, ela é o médium que recarrega a bateria dos outros médios, né? E que ajuda com que os outros médios não fiquem sem energia. Gente, a gente vai ter que fazer um episódio só sobre mediunidade, porque tem muito conteúdo aqui dentro. E acho que dentro e como a gente vai falar também de Umbanda, também de xamanismo, e dentro dele também tem suas vertentes, variações. Então a gente consegue, num episódio só sobre mediunidade, falar na visão de todos, eu acho que fica mais fácil, tá? Então aqui, umas curiosidades bem interessantes, né? Porque a gente às vezes não consegue entender a dimensão, né, que tem a força do espiritismo no Brasil. Mas o Brasil, ele é o país com o maior registro de espíritas no mundo. Então, ou seja, na verdade, são 2/3 dos espíritas do mundo estão no Brasil. Então, o Brasil tem uma comunidade espírita muito grande. Eu realmente não sabia disso, gente. Antes do dia de hoje, não sabia. Nossa, pra mim era o catolicismo. Mas vocês me explicaram o que é, mas chocada mesmo, porque parece que o espírita não fala que ele é espírito. Tem isso, né? Vocês não falam. É que a gente vai entrar no fator preconceito, né? Então, intolerância religiosa, isso ainda é muito, muito tratado. As pessoas olham assim, espírita, é do demônio, né? Esse cara é do demônio, meu irmão. O demônio é louco. É louco. Fica falando sozinho. Sozinho nós nunca estamos. Interessante que tem pessoas que até mudam o comportamento com a gente, né? Como que é ainda isso tudo? Nossa, eu sou isso com uma pessoa bem de perto. Tipo, eu tô perto da pessoa, ela fica lá, a Sinara lá, é meio assim, lá. Não é? A Sinara é meio assim, lá. Pergunta pra Sinara lá, a Sinara ali. É uma combeira. Tipo, não, tem uma outra pessoa, que, são pessoas diferentes, me vê com certas coisas e fala, credo, você tá vendo isso? Ai, nossa, eu tenho o quê com você, Sinara? Ai. Pessoas ficam com medo agora. Pessoas mais de boa do que antes. Eu acho que tem uma coisa muito legal, Sinara, que me ensinaram, né? Foi um amigo nosso, bem senhorzinho mesmo, assim. Ele era pai de um dirigente de uma casa que a gente frequentou. E ele falava assim, não esquenta não, que quando você fala para uma pessoa que você é espírita e essa pessoa se afasta de você, é só Deus atendendo o final da sua oração. Quando você fala, livrai-nos de todo mal, amém. Amém. Então, assim, às vezes tem pessoas que saem da nossa vida porque tem que sair mesmo. Mas é interessante essa perspectiva do que as pessoas, o que o preconceito faz. Às vezes perde uma oportunidade de conversar tanta coisa legal, de aprender com o outro, evoluir. É o que a gente sempre falou. Mas também a abertura para você aprender mais também, porque com a saída dessas pessoas se achegam novas também. Sim. Né? São pessoas que infelizmente não estão agregando nada no momento para você. Não quer dizer que não seriam ruins. É interessante como essa parte de fé, religião, conhecimento mais sobre Jesus, sobre Deus, muda a nossa energia também, de dentro para fora, né? Acho que é por isso que acaba a gente atraindo mais coisas boas, porque a gente muda a forma de ver várias outras coisas no nosso cotidiano, agradecer mais, rezar mais, né? Então, assim, é uma mudança radical muito boa, muito interessante. E é vivendo isso a cada dia que a gente entende isso tudo, esse mundo de Deus, essa forma que ele foi, que ele deixou pra gente. Eu, cada dia, aprendo cada pedacinho de prática, desenvolvimento.
Bom, acho que só antes de a gente falar, né, sobre a prática espírita dentro da nossa casa, contar um pouquinho de curiosidades aí sobre como é que funciona lá pra gente, acho que a gente tem que lembrar que um dos maiores médios, né, de reconhecimento mundial aí, com o maior número de produções e tudo mais, é brasileiro, né, que é Chico Xavier. Então, vale aí uma indicação super de leitura. Lembrando que ele já ganhou vários prêmios, né? Ele entrou no hall dos Heróis da Pátria também. E, inclusive, independente de religião ou doutrina, ele sempre é muito citado, né? Pelos católicos, Sim. evangélicos. Então, assim, todo mundo reconhece ele como uma pessoa de muita luz, né? A doutrina espírita em si é livro para quem quiser ler, né? Tipo, é para todo mundo mesmo, gente. Leiam mesmo e Nem que seja pra criticar. Eu tinha um amigo que ele falava isso, assim. Acho que era época de 50 tons, sabe? Essa época de 50 tons de cinza, que ele falava assim. Eu tenho que ler. Mas por que você já tá falando que você não vai gostar? Ele, não. Eu tenho que ler, porque aí eu vou saber o que é que eu vou criticar. Eu tenho que ler pra saber qual que é a parte ruim que eu vou chegar e vou falar pros outros que tá ruim. Mas é interessante você falar isso porque é a forma de aprendizado, né? Alguém te debater, alguém te pressionar, argumentar aquilo, né? Bom, gente, então vamos falar um pouquinho de como é que funciona pra gente, né? Dentro da nossa casa, a parte espírita em si. Né? Então, só lembrando, né, a gente veio bem de dentro de uma casa totalmente espírita, né? Sim. Dentro da doutrina espírita em si. Lembrando que uma coisa que difere muito aí do espiritismo lá atrás para o espiritismo agora, né? Tem muitas já variações, muitas mudanças, até porque, por exemplo, no espiritismo lá atrás não se aceitava entidades, hoje tem entidades que podem se manifestar em centro espírita, então muita coisa mudou, tá? Graças a Deus, as coisas evoluem. Nem que seja um pouco. Estão evoluindo. Então, lá pra gente é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que falar é que tem uma diferença bem grande entre casa espírita e centro espírita. O centro espírita, ele é escola, ele é um lugar de formação, ele é voltado para o ensinamento, né? A casa espírita, ela é voltada para a prática, para a obra, para o trabalho em si. Então, no nosso caso lá, nós temos uma casa espírita. Já perguntou, torce o rabo. A gente entende ali o espiritismo pra gente lá como base de doutrina, isso aí é um fato, porque a maior parte do conhecimento e da evolução moral, o espiritismo ele tem muito recurso para isso, ele nos traz muito ensinamento, os livros espíritas nos trazem muita reflexão, então para nós funciona muito bem trabalhar à luz do espiritismo na questão da doutrina, né, na questão do ensinamento, que é onde pega mais pra gente. Nosso tipo de trabalho lá, em suma, né, um dos trabalhos que a gente tem lá é o trabalho de mesa branca, né, um trabalho onde a reunião espírita, ela faz um trabalho em específico de auxílio aos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Gente, como eu tinha medo dessa mesa branca quando eu era mais nova. Nossa, eu tinha um medo. O pessoal falava, nossa, né? Como que pode o desconhecido amedrontar tanto assim? Eu tinha um medaço, mas Que a gente não podia participar, que não podia. que ia ficar possuído, que Não. não sei o que, que não sei o que. Nossa, como que pode, né? E hoje tô aí participando ativamente. Né? Glória a Deus. Para o espiritismo e para a maior parte das doutrinas espiritualistas, como diz um grande amigo nosso, né, o seu Paulo Rotondaro, o telefone toca de lá para cá, né? Ou seja, nós não, em momento algum, vamos invocar alguma coisa ou conseguir obrigar alguma coisa a falar conosco, né? Nós nos disponibilizamos e aí, do lado de lá, se achar necessário, telefona para cá. Se for necessário para alguma coisa, tipo por matar a vontade de escutar alguma coisa. Espírita não controla espírito, ele se comunica com o espírito. Eu acho isso que é uma importante. Se conversar com alguém, se ela não quiser, tipo, pessoalmente, a gente vai conversar de lá também. Principalmente do lado de lá, então é longe. E nem a pessoa que não tem algum tipo de desenvolvimento tem que ficar lá no cantinho e falar assim, quero vir conversar com o espírito, vem espírito, quer conversar. Porque não é simples assim, né, Aisla, né, gente, que a gente tá estudando. Não é só sentar ali, quero conversar com o espírito, e ele vem, você não tem controle disso. Então, às vezes, esse moço aí não teve esse desenvolvimento, esse conhecimento do espiritismo, né? Achando que, de qualquer forma, se na invocar um espírito lá, ia ficar possuído, e não é assim. Né? Você tem que ter consciência, você tem que ter
um trabalho de preparação. Um estudo. Não é simples, assim, ó, quer conversar, chega aí, vamos bater um papinho. Vou juntar meu caldeirão ali. Lembrando que, ao contrário do que muita gente acha, a doutrina espírita ela tem um rigor gigantesco Gente, contra é seus muito trabalhos. difícil. Então, assim, Não é brincar de sentar com um pano branco, né, e ficar lá todo mundo, vamos dar as mãos, Né? sabe? É uma coisa que envolve estudo mesmo, é uma coisa muito séria. É muito sério. Tem todo um procedimento, né? Para acontecer. e assim, e um rigor muito grande com esses procedimentos, né? Se não for tudo especificamente cumprido, o trabalho não ocorre. Então, a gente tem que entender, assim, que o processo, ele é um processo de muito rigor. Ele não é, Léo, não é qualquer um pode fazer coisa. Embora todos sejamos médiuns e todos podemos ter experiências mediúnicas ao longo da vida, o trabalho mediúnico em si é um trabalho de desenvolvimento. Demanda trabalho para você ter tipo, a permissão para que você trabalhe. Eu acho efetivamente, acho que a partir do momento que você fala assim, não, eu quero me desenvolver. Por isso que eu até disse no episódio outro, estou em desenvolvimento. Assim, eu quero ser, quero estudar. A partir daí que vem essas instruções a seguir, que você tem que ir cumprindo, você tem que ter disciplina. E a gente sempre vai ter, né, na nossa trajetória, mentores e guias encarnados e desencarnados, ou seja, pessoas que vão ser aí nossos amiguinhos ao longo do processo, que vão nos ajudar com instruções, que vão nos tirar dúvidas no plano encarnado, mas também no plano espiritual. A gente vai sempre ter mentores e guias, né, que é um tema que vai vir mais pra frente aí também. Graças a Deus, obrigada. E, gente, eu só queria dar um conselho. O livro dos Espíritos, ele é muito difícil. Então, assim, se você tá afim de estudar, não estude sozinho, né? Procure outra pessoa que você vê que também queira, ou presencial, ou no mundo de hoje a gente tá online. Não estude sozinho, porque na hora da troca é que eu acho que o conhecimento ele é completado, porque é um livro difícil mesmo. Tem gente que vai começar, aí fala assim, nossa, tô entendendo nada. Realmente não se entende tudo pela primeira vez. Tem que pensar, fazer troca, né? Nem pela segunda, né? Terceira, assim, o livro dos Espíritos, ele é composto. O livro dos Espíritos, ele é composto de uma maneira que cada vez que você lê e estudar, ele vai te trazer mais conhecimento. Se você estuda junto, alguns conhecimentos. Se você estudar sozinho, vai ser outros. Então, assim, ele é um livro para ter vários estudos sobre ele. E tem muitos hoje canais de YouTube, muitos lugares que podem ir falando um pouquinho sobre cada um, tá? Bom, pra gente encerrar, Sinara, fala pra nós onde o pessoal pode nos achar. Vocês podem nos encontrar no @macumbariacast no Twitter e @macumbariacast também no Instagram. A mesma coisa, tá, gente? Personografia. Vocês também podem mandar um e-mail para o nosso macumbariacast@gmail.com. Se quiser gravar um áudiozinho ou mandar um mini testamento, mandar um pouco da sua experiência, do que você tá achando, quiser contar, acrescentar ou criticar, como nós falamos, mande um e-mail pra gente também. Sigam a gente, o nosso perfil também no Spotify, siga, compartilhe com seus amigos, para todo mundo ficar sabendo. Semeiem. E o semeador saiu para semear. Lembrando que... Crescer e multiplicar, desculpa. Lembrando que os nossos episódios serão lançados todas as quintas-feiras, né? E cada uma com um tema em específico, né? A gente fez esse sobre o tema espírita. O próximo será sobre Umbanda e depois sobre xamanismo. A gente encerra aí a tríade da nossa base. Depois disso, nós vamos partir para outros temas aí que vocês também podem, inclusive, ajudar a gente a escolher através das redes sociais que a gente já divulgou. Então, pessoal, é aquele ditado, né? Que Deus abençoe e que falta. Inclusive, conta aí aquela história de quando você for comprar vela, Sinara. Ai, gente. A gente foi numa loja aqui em Varginha para comprar algumas velas que a gente utiliza. E aí eu fui falar, não, moça, eu preciso de tal vela. Ele, você é de qual terreiro? Não, é pra casa espírita, né? Uma casa que a gente tá fazendo, agora é recente. O vendedor olhou pra mim e falou assim,
é de mesa branca? Eu falei, é mesa branca. Ele, você sabe o que é mesa branca, menina? Você sabe o que é isso? Você sabe o que você tá mexendo? Porque da última vez que uma menina mexeu com isso, ficou um tempão pro demônio no corpo dela. Eu olhei bem pra cara dele e falei assim, sim, senhor, eu sei do que eu estou falando. Tem certeza? Gente, que coisa, que preconceito, moço. Nem voltei mais lá, nem vou falar onde que é, porque vai que dá Fazer ruim. propaganda, velho. Mas eu não sei se ele olhou pra minha cara e falou assim, você é uma criança tão jovem falando de mesa branca, ou se ele realmente estava preocupado, se o demônio ia me possuir, não sei. Você era o puro e velho preconceito. Né? Curiosidades. Gente. Você que quer saber como é a nossa casa, é tipo isso mesmo, o Wesley fica falando e a gente fica assim, aham. Porque, se vocês não sabem, ele é o nosso dirigente. Por isso que ele fala mais que Ele a gente, fala mais porque que a experiência ele é mais maior. evoluída. Não, ele não é Nessa não. parte Ele de só dicção, calma. Sem agressividade. ele fala muito mesmo. Capricorniano é assim. Uai. E o Roginho, ele fica mais calado mesmo. Às vezes, ele gosta de batucar, por isso, ele gosta de música. Quando tem música, ele se solta no batuque. Tem dia que ele vai fazer uns beatbox aqui pra gente. Vai lá, Roginho, dá tua